Chico, no programa Pinga Fogo, em 1971, fala sobre o prazo de 50 anos que nos foi dado para o início da nossa ascensão planetária. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. A própria automação nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio. Não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel que está presente que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, então os soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato
com outras comunidades da nossa galáxia, então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisávamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Geraldo Lemos Neto dispensa apresentações. Em 1981, conheceu Chico Xavier pessoalmente, com quem desenvolveu grande amizade e convivência. Durante anos esteve com Chico, participando ativamente de sua vida espiritual e pessoal. Geraldo comenta a fala de Chico. Se nós conseguirmos nos suportar uns aos outros, como nações. E comigo, em 1986, ele vai revelar que o início desse prazo se deu em 1969, em julho, quando o homem pisou na Lua pela primeira vez através do programa Apollo da NASA dos Estados Unidos da América do Norte. No dia 20 de julho de 1969, os astronautas da Apollo 11, pela primeira vez na história, tocaram com os pés o solo lunar, não é? Então ele vai me dizer que naquela época houve uma reunião das potências angélicas que dirigem o sistema solar, não é a Terra, não, o sistema solar. Eles estavam preocupados com a chegada do homem na Lua, porque naquela época havia uma corrida armamentista entre a OTAN e os Estados Unidos da América do Norte, e, do outro lado, a cortina de ferro com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e, do outro lado, na Ásia, com a China. E que havia essa corrida armamentista com a intenção de utilizar a Lua, inclusive, como base militar e experimentos nucleares injustificáveis. Então, as potências angélicas que dirigem o sistema solar, dentre elas Jesus, se reuniram. E o Chico vai me dizer que essa reunião é aquela prevista por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, no final do livro, quando Emmanuel revela que essas mesmas potências angélicas haviam se reunido na face da Terra, na proximidade da Terra, por 2 ocasiões apenas. A primeira, quando a Terra foi formada, há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, e a segunda, quando Jesus nasceu na Terra, portanto, há 2.000 anos atrás, 2.000 e poucos anos atrás. E havia uma previsão que, no final daquele século XX, Emmanuel escreve isso, uma terceira reunião estaria prevista. E o Chico vai me dizer, essa reunião já aconteceu no dia que o homem pisou na Lua. E lá eles discutiram, né, quando eu falo potências angélicas, eu estou me referindo ao Cristo do sistema solar, que é superior a Jesus, ao Cristo do planeta, o diretor do planeta Mercúrio, ao Cristo de Vênus, o próprio Jesus, que é o Cristo da Terra, ao Cristo de Marte, de Saturno, de Júpiter, de Urano, de Netuno, de Plutão, todos os diretores, todos os governadores desses planetas. Muito bem. E eles queriam que o Instituto Universal da Justiça Divina cobrasse, naquela ocasião, da humanidade terrestre, os milênios de débitos coletivos que nós tínhamos com guerras. Mas Jesus, uma vez mais, advogou a nossa causa, nos pedindo um prazo extra, que seria a 1/10 hora. E esse prazo extra, depois de muitos debates entre eles, foi concedido de 50 anos. Por isso é que o Chico, no programa Pinga Fogo, ele faz referência aos 50 anos. Mas eles impuseram uma condição, e essa condição foi a de que, neste período de 50 anos,
entre 1969 e 2019, nós não entrássemos numa guerra nuclear, a chamada Terceira Guerra Mundial, cujas consequências seriam devastadoras. Em relação à reunião de Jesus Cristo, informada no livro A Caminho da Luz, o qual Geraldo Lemos se refere no vídeo, vejamos o que escreveu Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Devemos lembrar, no entanto, que o livro A Caminho da Luz foi publicado em 1939 e que é uma obra espírita psicografada pelo maior médium de todos os tempos, Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier. A esta obra é atribuída a autoria de Emmanuel, mentor espiritual do médium. Na página 209 do livro A Caminho da Luz, título Jesus, nós temos: há no mundo um movimento inédito de armamentos e munições. Teria começado neste momento? Não. A corrida armamentista do século XX começou antes da luta de Porto Arthur, em 1904. As indústrias bélicas atingem culminâncias imprevistas. Os campos estão despovoados. Os homens se recolheram às zonas de concentração militar, esperando o inimigo, sem saber que o adversário está em seu próprio espírito. A Europa e o Oriente constituem um campo vasto de agressão e terrorismo, com exceção das repúblicas democráticas, que se veem obrigadas a grandes programas de rearmamento em face do moloque do extremismo. Bem, parece muito com o que vivemos hoje, né? Essa questão de Europa e Oriente, num campo vasto de agressão e terrorismo, com exceção das repúblicas democráticas. Então, o que vemos hoje, por exemplo, é um cerceamento da democracia, da livre comunicação. Vimos agora o que aconteceu aí em relação ao Telegram, o que vem acontecendo em diversos países do mundo. Então, relendo esse trecho, né, a Europa e o Oriente constituem um campo vasto de agressão e terrorismo, com exceção das repúblicas democráticas, que se veem obrigadas a grandes programas de rearmamento em face do moloque e do extremismo. Vejam que é importante o rearmamento. Está portando arsenais, infelizmente bélicos, mas não para uso, não para ataque, para uso se for o caso de se proteger, mas não para ataque, né? Sendo uma república democrática, é necessário que se tenha um armamento para possível confronto. Bom, em face do Moloque e do extremismo, Moloque era um dos deuses adorados na terra de Canaã, e o culto a esse Deus, Deus com letra minúscula, o culto a esse Deus ficou conhecido pelo sacrifício de crianças que eram queimadas no fogo para agradar a esse Deus aí. E segundo a Bíblia, em Levítico 20, 2-5, Deus condena essa prática. Continuando aqui no livro A Caminho da Luz, agora na página 210, do mesmo título, Jesus, Chico escreve: onde estão os valores morais da humanidade? As igrejas estão amordaçadas pelas injunções de ordem econômica e política. Somente o Espiritismo, prescindindo de todas as garantias terrenas, executa o esforço tremendo de manter acesa a luz da crença, nesse barco frágil do homem ignorante do seu glorioso destino. Barco que ameaça voltar às correntes da força e da violência, longe das plagas iluminadas da razão, da cultura e do direito. Parece que esse livro foi escrito ontem, né? Onde é que estão os valores morais da humanidade? Nós nos perguntamos hoje se naquela época, em 1939, quando foi publicado o livro, Chico perguntava isso por meio de Emmanuel, quer dizer, Emmanuel perguntava isso por meio de Chico, na verdade, né? Então, imagina hoje, com o que assistimos todos os dias. Aqui ele continua: as igrejas estão amordaçadas pelas injunções de ordem econômica e política. Será que nós estamos assistindo isso também? Nós estamos assistindo neste momento uma cisão da igreja, onde o Papa, junto com a teoria da libertação, defende um olhar, uma perspectiva, e do outro lado nós temos padres, bispos, arcebispos que não concordam, discordam absolutamente do Papa atual, né? Então nós estamos assistindo isso, e é um tempo em que também vemos igrejas de todos os tipos, não só a católica, né? Mas muitas igrejas aí com problemas de ordem econômica e política. Tudo que assistimos aí nos jornais, lemos em diversos noticiários, em diversas notícias na internet,
Então, parece que esse livro foi escrito ontem. Bom, aí ele defende o espiritismo. Somente o espiritismo, prescindindo de todas as garantias terrenas, executa o esforço tremendo de manter acesa a luz da crença nesse barco frágil do homem ignorante do seu glorioso destino. Então ele aqui afirma o quão o homem ignora o seu destino glorioso se ele andar no caminho reto. Ou seja, se nós conseguirmos não termos mais guerra, não guerrearmos entre nós, conforme o próprio Geraldo Lemos falou, né? Conforme ele replicou o que o Chico falou no programa Pinga Fogo, nós vimos também. Então, estamos ignorantes do nosso glorioso destino. Que destino é esse? Um destino onde uma ciência virá à tona com grandes repercussões, com grandes maravilhas, com grandes evoluções para todos nós, conforme o próprio Chico falou para o Geraldo Lemos. Bom, barco que ameaça voltar às correntes da força e da violência, longe das plagas iluminadas da razão, da cultura e do direito. Continuemos aqui, ainda em relação ao livro A Caminho da Luz, também na página 210, também no mesmo título, Jesus. Convenhamos em que o esforço do Espiritismo é quase superior às suas próprias forças, mas o mundo não está à disposição dos ditadores terrestres. Jesus é o seu único diretor no plano das realidades imortais, e agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, os espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor do restabelecimento da verdade e da paz a caminho de uma nova era. Então, ele fala aqui que Jesus é o único diretor do plano das realidades imortais, e agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, nos lembra os tempos atuais, né, que nós estamos assistindo, expectativas angustiosas aí de guerras, mas que já vimos que não ocorrerá uma guerra, a Terceira Guerra Mundial. Temos aí diversas guerras ocorrendo, entre as diversas, temos a da Rússia e Ucrânia, mas temos muitas outras ocorrendo neste exato momento no planeta, mas não temos uma Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque nosso prazo se findou em 2019, o prazo dado por Jesus Cristo nesta reunião. Aí vem a parte final, ainda na página 210, mesmo título, Jesus. Espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual é Jesus um dos membros divinos. Então aqui está a reunião a que se refere o Geraldo Lemos no vídeo. Ele fala que o Chico disse a ele que essa reunião aconteceu em 1969, quando o homem pisou pela primeira vez na Lua, conforme vocês já viram. Então, essa reunião já aconteceu, já houve esse prazo foi final, o prazo de que? O prazo de que não houvesse uma guerra nuclear, né? Como não houve, esse prazo se findou em 2019, então não teremos uma terceira guerra mundial. Continuando, reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Já vimos que essa reunião já aconteceu. Que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe, mas agora nós já sabemos. Houve esse prazo dado pela Confederação para Jesus, de que se não houvesse guerra nuclear, dentro desse prazo de 50 anos, teríamos então esse livramento, digamos assim, né? E essa ascensão de um planeta de provas e expiações, ou seja, já fomos um planeta primitivo, estamos um planeta de provas e expiações e numa transição para um planeta em regeneração. E como toda transição, ela é muito conturbada, porque agora é a separação do joio e do trigo. Finalizando, nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. Com certeza, o que queremos é o amor e a misericórdia de Jesus.